Olá, graça e paz. Essa é a Escola Bíblica Especial. Eu sou o pastor Eleilton e nós vamos, junto com vocês, participarmos de mais um estudo da nossa lição bíblica. Nós vamos estudar a lição de número 12. Nós estamos numa série em que estamos estudando os principais temas teológicos do Novo Testamento. A mensagem da cruz é o tema dessa série de lições que tem nos acompanhado durante todo esse trimestre. E no estudo de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante do Novo Testamento, que é o papel do Espírito Santo. A lição 12 tem como título O Outro Consolador. E nessa lição, nós queremos apresentar o ministério do Espírito Santo à luz do Novo Testamento e falar também sobre os dons do Espírito como ferramentas para a Igreja de Jesus cumprir a missão, para a edificação do corpo. Estes serão os temas que serão abordados no estudo da lição de hoje. Depois da vinheta, nós voltamos para apresentar o nosso convidado de hoje e para iniciarmos a nossa reflexão desses temas. Fique conosco. Olá, estamos de volta para o nosso estudo da lição de número 12, o Outro Consolador. A introdução da nossa lição de hoje diz que é possível afirmar que assim como a cruz dividiu a história humana em antes e depois de Cristo, o derramamento do Espírito Santo também marcou para sempre a história da Igreja cristã. Foi um evento importantíssimo e fundamental, inclusive, para entendermos o papel do Espírito Santo e entendermos o ministério do Espírito Santo à luz do Novo Testamento. Bom, nós vamos conversar sobre esses temas hoje e nós temos a alegria de ter conosco aqui o pastor Mateus. Ele vai nos ajudar mais uma vez na Escola Bíblica Especial. Seja bem-vindo, pastor Mateus, a mais esse programa. Que Deus o abençoe e o use nesse dia. Amém. Obrigado, pastor Leilton. Paz, senhor, irmãos. É um prazer, uma alegria para nós estarmos aqui e que Deus realmente venha nos edificar, né? O Espírito Santo é o Deus que edifica a igreja, né? Então, que Ele possa fazer isso, né? Possa nos dirigir nessa programação mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Se tem uma área da igreja que o Espírito Santo atua, é a área do ensino. É verdade. Nós temos o Espírito, é o Espírito que inspirou a Escritura Sagrada, que ilumina o nosso entendimento para compreender, que nos ajuda a comunicar, né, ensinar a Escritura Sagrada e que ajuda os cristãos também a... Sim, é o Espírito da verdade. Né? Isso, é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Bom, como eu já meio que introduzi aqui o tema, a proposta é a gente conversar então sobre o ministério do Espírito. A lição bíblica trata exatamente disso. Ela tem duas divisões básicas nessa primeira parte, né, do analisando aqui o Novo Testamento, o ministério do Espírito Santo e a missão, e depois o ministério do Espírito Santo e os dons espirituais, né, basicamente os dois movimentos que nós teremos aqui de conteúdo na lição bíblica. Mas seguindo o script, né, que os apresentadores oficiais têm seguido aqui com o programa da lição bíblica, nós vamos estudar esse conteúdo, então, à luz das perguntas que nós temos na lição bíblica. E aí, pastor Mateus, fique à vontade para nos ajudar, então, nessas questões. Eu começo aqui com a primeira questão, que a primeira questão diz o seguinte: qual o papel do Espírito Santo na propagação da mensagem da cruz? E aí nós temos dois textos aqui, o texto de João 14, versículo 16 e 17, e também o texto de João 16, versículo 8, né? Para fundamentar a resposta dessa questão. Sim. De fato, né, é a ação do Espírito Santo quem vai tornar possível a
a propagação do Evangelho. Nenhum pregador do Evangelho o faz se não for por meio do Espírito de Deus. Então é o Espírito de Deus quem o conduz nessa propagação. E o texto aqui de João vai dizer que ele, a gente pode até afirmar que o Espírito Santo ele trabalha muito mais no mundo, né, fora do ambiente da igreja, ou do que na igreja, né, ou através da igreja, mas a ação dele, o ministério do Espírito Santo está no mundo mesmo para a propagação do Evangelho da cruz. Né? A mensagem da cruz ela só vai fazer sentido para o ouvinte da pregação se o Espírito Santo de fato o despertar para isso. Né? Então o texto aqui de João diz exatamente isso, né? Ele quem convence é o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quando nós pregamos o Evangelho, na verdade nós somos parceiros do Espírito Santo que já está atuando, que já está trabalhando no mundo justamente para convencer o pecador. Né? Quando ele ouve a mensagem do Evangelho, a pregação da cruz, né? Ele então é despertado pelo Espírito Santo de Deus que tem conduzido, né? Que vai conduzir o pregador, o missionário, né? O agente missionário, o discípulo de Jesus que está levando essa mensagem, ele está agindo ali para de fato iluminar a mente. Né? Se não fosse a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós não teríamos condições de responder positivamente a esta mensagem. Né? Então, de fato, é o Espírito Santo quem está trabalhando. Né? Isso é interessante porque às vezes nós temos aquela pretensão de achar que é fruto nosso apenas, né? Que é nosso mérito, melhor dizendo, né? Como se a responsabilidade de salvar o pecador fosse do pregador. Né? Mas não adianta, né? Deus usa pessoas que são eloquentes, mas usa pessoas também que são simples de palavras, né? Para levar o Evangelho. O poder não está na nossa didática, né? O poder está na mensagem, né? E é o Espírito de Deus quem opera por meio dessa mensagem poderosa de salvação. Né? Então o papel do Espírito Santo é fundamental, né? Para a propagação da mensagem da cruz de fato. Né? Legal. Esse texto de João, capítulo 16, é um dos textos que estão colocados aí na lição bíblica. Você comentou o versículo 8, né? Sim. Que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas talvez dois versículos também que ajudem bastante nessa reflexão que você traz, é o 13 e o 14, né? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Então, parece que realmente assim, um dos grandes papéis do ministério do Espírito Santo é apontar mesmo a obra de Jesus, Sim. Apontar a obra da cruz. Sim. O Espírito Santo vem para a obra da cruz aparecer. Né? Verdade. Essa parece ser a grande tônica. Tem um texto que Paulo escreve a Tito, e eu acho que para mim é um dos textos mais belos assim, sobre a ação do Espírito Santo na redenção. Né? A Bíblia diz que nós somos o lavar regenerador do Espírito. Então é o Espírito quem trabalha para nos regenerar, para nos redimir de fato. Né? Se não fosse essa obra do Espírito Santo de Deus, nós não teríamos condições, né, ou condição nenhuma de responder ao chamado mesmo. Então, após respondermos a esse chamado, nós dependemos dele. Acho que é Romanos 2, né, que diz que é por meio do Espírito que nós somos conduzidos ao arrependimento. Né? Então, nós nos arrependemos e somos iluminados e conseguimos avançar na nossa vida mesmo, né? Na nossa jornada cristã por meio do Espírito. Né? Paulo diz que a nova vida só pode ser vivida se nós tivermos o Espírito de Deus. Né? Se é que tendes o Espírito de Deus, Paulo diz. Né? É isso aí. Então, não sei se você concorda, pastor Matheus, mas eu tenho dito assim que quanto mais cheia do Espírito é uma igreja, mais essa igreja fala de Jesus. Se o papel do Espírito é atuar na redenção, para a obra da cruz aparecer, se ele vai glorificar Jesus, se ele vem para jogar luz sobre a obra de Jesus, então quanto mais do Espírito mais cheios do Espírito nós estivermos, mais nós vamos falar de Jesus, cantar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, mais Jesus vai aparecer. Se tem uma mensagem que o Espírito Santo revela à igreja, é a mensagem da cruz. Né? Toda a palavra de Deus, a cruz é central. Né? Sim. E o Espírito é o Deus que inspira, né, a sua palavra. Né? Então a cruz, de fato, é a mensagem do Espírito. Né? Amém, amém. Bom, mas vamos lá.
na sequência aqui da lição bíblica, a segunda questão diz, tendo por base o item 1, identifique os paradigmas da ação do Espírito Santo em missão. Identificar os paradigmas da ação do Espírito Santo em missão. E aí nós temos um texto aqui de Lucas 4, 19 e também Atos 1, versículo 8. Sim. Queria ler esse texto aqui de Lucas. Acho que o verso 18 e 19, né? Lucas 4 diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é um texto de Jesus, né? Ele está com Isaías aberto aqui, né? Lendo a profecia de Isaías. E o primeiro paradigma da missão aqui, da ação do Espírito Santo, é que Jesus, ele é enviado ao mundo no poder do Espírito Santo. Então é Jesus como enviado ao mundo no poder do Espírito Santo. E esse texto que ele está utilizando aqui, na verdade, é uma profecia sobre ele mesmo, né? Que foi exatamente, estava se cumprindo, né? Aquela profecia em Jesus naquele momento, porque Jesus vem pelo Espírito de Deus. Então toda a ação de Jesus é por meio do Espírito de Deus. Tem um texto aqui na lição de Mateus, que ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Então toda a ação do ministério de Jesus é no poder do Espírito Santo de Deus. A mensagem de Jesus é no poder, a cura que Jesus realiza é no poder, a libertação que Jesus realiza, ele realiza no poder do Espírito Santo de Deus. Então esse é o primeiro paradigma, né? O próprio ungido de Deus, né? O Messias enviado, ele é enviado e se cumpre por meio da manifestação do Espírito de Deus sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Legal. Você comentou aí a ideia de Jesus como ungido do Senhor, né? Realmente a gente tinha essa promessa no Antigo Testamento relacionada ao ungido do Senhor que viria para reinar. Sim. E eu acho bonita essa imagem do Novo Testamento, porque quando a gente observa o Antigo Testamento, e a gente vai falar depois um pouco a respeito disso, mas os ungidos no Antigo Testamento, eles eram literalmente ungidos pelo Espírito, com óleo, né? Sim. Eles eram ungidos com óleo. Obviamente simbolizando a atuação do Espírito na vida deles, mas eles eram ungidos com óleo, né? Sim. Sacerdote, profeta, rei. A expressão ungir já é essa ideia do óleo mesmo. Isso, a expressão unção, né? Tá ligada com óleo. No caso de Jesus, ele é ungido do Senhor, mas não teve óleo, né? Sim. Não teve uma cerimônia pública em que Jesus foi ungido com óleo, porque a unção, no caso de Jesus, né, diz respeito a essa própria presença do Espírito Santo na vida dele durante todo o ministério público dele. Isso é bonito, né? Ver essa interdependência da Trindade, né? Essa ação da Trindade. Verdade. Especialmente no ministério do Senhor Jesus. Né? Sim. É isso mesmo. Esse é o primeiro paradigma, né? Que Jesus, ele de fato, ele atua sob o poder do Espírito, né? E todos, né? Acho que a gente vai ver depois, mas assim, todos os profetas, sacerdotes que agem no poder do Espírito Santo de Deus, de alguma forma estão representando o que Jesus iria fazer, né? De maneira completa, né? Mas além de Jesus, a gente tem os próprios discípulos, né? A igreja de Jesus. Então, o segundo paradigma são os discípulos como enviados ao mundo no poder do Espírito Santo. E aí o texto que ele pede para ler aqui é o texto de Atos 1:8, né? Que é uma fala do próprio Jesus sobre o derramamento do Espírito Santo. Quando ele vier, vocês vão testemunhar, né? E aí vão ser testemunhas em todos os lugares, né? A nossa ação também, enquanto discípulos, é no poder do Espírito Santo, né? A lição destaca aqui que o termo para Espírito Santo é Paracletos, né? Que trabalha combina com essa função de advogar, né? De agir. Então, em todo o tempo, toda a ação dos discípulos, ela é na dependência desse Espírito Santo, que está nos encorajando, que está nos consolando, que está nos fortalecendo, mas que também está nos impulsionando com o seu poder, né? Para testemunharmos de fato sobre o mundo, né? Da presença de Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, aí a gente tem o que é chamado na teologia de a era do Espírito Santo, né? A era do Espírito Santo, ela é inaugurada, e aí agora a gente tem o ministério do Espírito Santo atuando, né? Há uma fala, acho que do Sérgio Queiroz, se não me engano, que ele diz que no Antigo Testamento é Deus
agindo pelo povo, né? Então, é Deus por nós, né? Uhum. E em Jesus é o Deus conosco, né? Deus com nós, né? Uhum. E agora com o Espírito é o Deus em nós, né? Dentro de nós. Agora o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de cada cristão, né? A gente vai entrar aqui depois sobre o ministério do Espírito e os dons, né? Mas ele já está. Para a missão é o Espírito Santo quem nos conduz. Então, toda vez que um pregador abre a boca para pregar a mensagem da cruz, é o Espírito Santo quem está lhe usando, né? Quem está lhe conduzindo. Então, nós somos portadores, né? Da mensagem da cruz, mas pelo Espírito de Deus, né? Uhum. Ele atua em nós, através de nós, né? Por meio de nós. Para a glória de Deus sempre, mas é por meio dele, né? Então, esse poder foi dado para todo crente, né? Todo crente em Jesus tem o Espírito Santo de Deus agora dentro de si e ele pode ser um instrumento de Deus, né? Então, quando nós temos condições de ajudar alguém, consolar alguém, fortalecer alguém, né? A gente faz isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim como Jesus é ungido do Senhor, todo cristão tem a unção da parte do Santo. Tem É João, né, quem diz isso, né? É João, tem o Espírito vivendo dentro dele. A unção do Santo é ele, né? É ele na nossa vida, né? Unção não tem a ver com óleo. Com óleo, não tem a ver... Até tem unção com óleo na Bíblia, né, Tiago? Mas não tem... Quando fala que uma pessoa tem unção, né, diz respeito à própria presença do Espírito na vida dela, né? Não é o status, né? Não é o status, não tem a ver com o volume da voz, né? Se é uma pessoa mais animada para pregar, né? Unção tem a ver com então, isso. Mas né? nessa questão da unção, você não precisa, para ordenar alguém para um ministério, você não precisa derramar um óleo, né? Ah, sim. Nesse sentido, né? Acho que a unção lá que aparece na Bíblia é para cura ali, né? Simbolizando a ação do Espírito Santo, mas para terapia, né? Para cura, né? Para cura, exatamente. É isso aí. Bom, seguindo aqui o itinerário da lição, a questão de número 3, ela já entra na questão dos dons espirituais. Né? Quais são os propósitos dos dons espirituais? E aí baseie-se nos primeiros parágrafos do item 2 e também em alguns desses textos que são citados aqui, né? 1 Coríntios 14, 24 a 25, Marcos 16, 17, 18 e 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Sim. E a gente tem aqui algumas ações mesmo dos dons, né, especificamente. Né? Os dons espirituais, em resumo, a lição traz uma explicação para nós, que o próprio termo, né, dons espirituais, vem da expressão graça, né, que é o carismata, né, que vem de caris, né? E é graça. Então, a gente poderia dizer que são dons graciosos, né, ou dons da graça de Deus, né? E isso ajuda a gente a entender também, porque sempre houve uma certa disputa, né, entre os seres humanos, e na igreja não é diferente, né? Quando os irmãos se reúnem, começam a fazer parte da igreja, existe talvez ali uma dificuldade de compreensão e alguns podem achar que é melhor ou menor, né? Superior ou inferior, dependendo do dom que ele possui, né? O dom que Deus concede. Mas, como o termo já diz que são dons graciosos, não tem a ver com mérito, né? Não tem a ver com é uma questão soberana e de graça, né? Deus ele derrama o dom graciosamente para cada cristão, né? Todo cristão tem um dom, mas qual é o propósito, né? A lição apresenta para nós pelo menos 2 propósitos, né? O primeiro propósito é justamente a edificação, né? É o bem comum, né? Paulo vai dizer que é para o bem da comunidade, né? Então, o dom ele precisa ser utilizado para servir a comunidade. E aí não pode haver em nosso coração nenhum sentimento de superioridade, porque aí eu não vou me deixar ser usado por Deus para servir. Sim. Mas há quem queira um dom e considere ele de maior prominência, não para servir, mas para ser visto, né? Como se ele fosse mais uma vez a ideia de status mesmo, né? Para colocá-lo em um patamar de espiritualidade elevada, né? Mas na Bíblia, conquanto a Bíblia faz a distinção de dons e sobre ela até fala de dons melhores, né? Mas eu entendo que os dons melhores ali que a gente deve buscar é para a ocasião, né? Para a ocasião necessária, né? Então, se uma igreja carece ali de cura, né? Tem muitos enfermos, qual é o melhor dom para aquela ocasião para ser buscado, né? Se não o dom de curar, né? Mas há quem entenda que, sei lá, né? Talvez o dom de profecia seja o melhor dom, né? Dependendo da ocasião, ele vai ser melhor mesmo, né? Mas isso não tem a ver com o meu status, né? Então, o primeiro propósito aqui é para edificar a igreja. Eu preciso entender que o meu dom, na verdade, ele vai somar com outros dons espirituais que Deus vai distribuir
a cada um, né? Uma pergunta sobre dons é assim, será que um crente pode possuir todos os dons espirituais? Parece que a Bíblia não dá margem para isso, né? Porque se eu possuir todos os dons espirituais, então eu não preciso do serviço do Espírito Santo através da vida do meu irmão. Eu sou independente dele, né? Mas a proposta aqui do dom é interdependência mesmo, né? Paulo faz uma analogia lá no capítulo 12 da dependência, né, que a gente tem do corpo de Jesus, né? E assim como nós, o corpo ele é um corpo com muitos membros, os membros do corpo de Jesus, que são os discípulos, possuem também cada um seu dom ali para servir, né? Então o primeiro propósito é esse, é para, apesar de ser diferente, a gente aprender a lidar com os diferentes, mas para nos edificarmos. Nós precisamos uns dos outros, né? Eu preciso do dom que é diferente do meu, né? Para servir. O segundo propósito é dado para equipar a igreja para a proclamação do evangelho, né? E eu não sei se a gente tem essa visão tão clara na igreja hoje, né? Porque parece que o foco dos discípulos ele acaba ficando muito fechado para dentro mesmo, né? Ele não consegue enxergar o dom para a missão, né? Mas talvez ali, bom, como pastor de igreja, você conhece também a realidade das igrejas, né? E alguns irmãos entendem que os dons estão relacionados apenas ao ambiente da liturgia ali, né? Do culto, né? Da pregação, mas ali no púlpito, né? O tocar, o cantar, as habilidades ali relacionadas sempre ao contexto de culto, né? Mas a lição traz um aspecto aqui interessante, né? Ela vai usar, por exemplo, o dom de profecia, né? Relacionado à proclamação do evangelho para fora, né? E ele usa o texto aqui de 1 Coríntios 14, que é justamente onde está havendo uma confusão ali, né? E Paulo vai responder algumas questões da igreja, mostrando que o dom de profecia ele é muito importante para o não crente, para o incrédulo, porque quando ele entrar na igreja, ele precisa ouvir uma mensagem inteligível, uma mensagem que faça sentido para ele, uma mensagem contextualizada, né? E aí o dom de profecia, ele também serve para isso, né? Para edificar o não crente, né? Para que ele compreenda a mensagem do evangelho de Jesus, né? Então, acho que faz sentido a gente parar e refletir se o dom espiritual que Deus me deu tem sido utilizado para a missão, para proclamar o evangelho, ou se a gente tem apenas disputado ali status mesmo, né? Para servir apenas a comunidade local. Ele é os dois, né? Ele tem que servir a comunidade, é o primeiro propósito, edificar a comunidade, a igreja, mas ele precisa nos impulsionar para fora da igreja, né? A igreja precisa ser espalhada para o mundo e levar a mensagem do evangelho, né? Até um dos textos que a lição sugere aqui é o texto de Marcos, né? Capítulo 16. Sim. Ele vai mais nessa Sinais, linha aí, né? O texto fala, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Então nós temos aqui uma fala a respeito dos dons, especialmente aqueles dons de caráter sobrenatural, né? Os dons que eu costumo chamar de manifestacionais, né? Mas aqui nós temos um texto relacionado à pregação do evangelho, é onde a gente tem o indo por todo mundo, preguem o evangelho e os sinais seguindo os que creem. Então realmente eu penso que vale a pena a gente refletir sobre essa faceta também do propósito do dom espiritual, vinculado à pregação. Deus dando dons para a igreja para que a missão aconteça, para que vidas sejam alcançadas. É verdade. O que é muito comum nós ouvirmos é assim, nossa, antigamente aconteciam mais curas, mas parece que essa fala, até um pouco saudosista, ela se relaciona ainda pensando para dentro, né? Porque normalmente essa fala está acompanhada de vigílias, né? E as vigílias normalmente elas são fechadas, né? Eu não me recordo assim se foi exceção, né, de vigílias abertas para um público externo. Normalmente a vigília já é no horário estratégico, pensando num público que é interno, né? Mas a minha fala é sempre assim, olha, mas é isso mesmo, né? Se você pregar o evangelho, você vai ver as curas acontecendo. Pode ser, então, que Deus realizasse, porque será que a igreja não proclamava mais? Não visitava mais? Os irmãos entre si não saíam mais para levar o evangelho? Então, se nós não temos visto alguns sinais miraculosos acontecendo, pode ser que nós não tenhamos cumprido nosso ministério local de levar o evangelho da cruz ali, né, para o pecador. Porque quando há
uma manifestação do Espírito Santo, normalmente ela vem vinculada aí com a pregação. Em Atos, né? Era muito comum, né? Os discípulos saíam pregando o evangelho e curando, né? Fazendo os aleijados, né? Os paralíticos se levantarem, mas porque a mensagem do evangelho estava ali, né? A mensagem da cruz. Nessa dinâmica da igreja proclamando o evangelho, os dons iam aparecendo. Sim. Deus ia usando pessoas com dons espirituais manifestacionais e os do dia a dia mesmo, os direcionais, ministeriais. Verdade. Bom, mas seguindo aqui na lição bíblica, a questão número 4, ainda sobre os dons espirituais, ela diz o seguinte: a quais funções os dons correspondem? Aí leia os textos de Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 4 a 11, 28 a 30, Efésios 4, do 7 ao 12, e fale sobre alguns dos dons espirituais encontrados. Eu acho que a ideia aqui dessa questão, ela apresenta aqui várias listas de dons espirituais, né? Então, é óbvio que não dá para a gente falar de todos os dons dessas listas aqui, né? Mas de repente comentar sobre um ou outro desses dons encontrados nessas listas, até para mostrar o quanto a graça de Deus é multiforme, o quanto que Deus usa pessoas diferentes para atuar em ministérios diferentes com dons diferentes. Sim. Eu acho que o que a gente poderia destacar aqui nessa lista são as características, né? Você citou aqui já, inclusive, né? Nós temos características de dons em algumas listas aqui que são ministeriais, né? Que aí eu penso que todo crente ele recebe um dom ministerial para ele desenvolver. Talvez a gente não consiga ainda, tem cristãos, né? Falam assim, mas eu não sei qual é o meu dom. Então, talvez trabalhar para identificar o seu dom, sua área de vocação, né? Que normalmente tem a ver com o seu prazer, né? Com a sua alegria de servir, né? Naquela área. Então, se você tem um dom ou alegria, ou faz bem alguma coisa, pode ser que o seu dom espiritual esteja relacionado a esta área de atuação, né? A este ministério, né? Então, esses seriam os dons ministeriais, né? Que aí a lição cita alguns aqui, como ensinar, né? Contribuir, né? Exortar, servir. E aí a gente tem os direcionais que você falou, talvez eles estejam ali mais restritos ao texto de Efésios, né? Efésios 4, exatamente. Né? Que são os 5, né? Me ajuda a lembrar aí. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos profetas e apóstolos. Dons direcionais têm a ver com a liderança mesmo, né? São dons que são dados para líderes. E ali a expressão é pessoas, dons, né? Que Jesus dá por meio do Espírito, mas para dirigir a igreja, né? Por isso que são direcionais, né? E a gente pode ter pessoas na igreja que talvez não tenham ainda a função de liderança, mas que tenham esse dom, né? E aí a gente precisa da liderança identificar esses dons para trazê-los para a liderança, né? Para ajudar a gente a dirigir a igreja, né? Eu entendo que o dom de pastor, por exemplo, Deus dá dom de pastor para diversos irmãos na igreja e eles podem nos ajudar nessa direção, né? Do pastoreio, né? Não o titular do campo apenas que necessariamente precisa ser o pastor responsável ali para toda a área de cuidado, né? De visita, etc. Mas Deus dá dons. Tem muitos pastores na igreja que talvez nunca tenham título, né? De pastor, mas estão ali, né? Foram agraciados pelo dom do Espírito, né? E outro dom é o sobrenatural mesmo, né? Os manifestacionais, né? Que são pontuais ali, né? Não tem... Eu entendo que esses dons, pastor, nós não manipulamos, né? Eu não tenho o dom de curar para utilizar a hora que eu quiser, né? Isso, a gente não tem controle sobre esses dons, né? Por isso são manifestacionais, né? Que, acho que inclusive nessa lista de Coríntios, Paulo vai dizer que Deus dá para o fim que for útil, né? Então é no momento em que o Espírito Santo quiser agir e a gente tiver a disposição de Deus e houver uma necessidade, isso pode convergir para haver uma cura, uma manifestação miraculosa, né? Então, acho que daria para destacar essas 3 aqui, né? Ministeriais, direcionais e manifestacionais, né? Sim, sim. Eu acho que, só para continuar nessa linha de comentário que você sugeriu, para ficar até mais claro para quem está ouvindo a gente, né? Quando Paulo fala para Timóteo, reavivas o dom de Deus que há em ti. Sim. Então, Paulo está falando de uma categoria de dons que nós possuímos. Sim. É uma categoria de dons que é permanente, né? Porque aí tem a ver com o dom mesmo ministerial ou funcional, né? Com a função que a gente vai desempenhar na igreja, ou com o dom direcional, né? Você tem o dom de pastor, ou o dom de mestre, de evangelista. Então é um dom que você tem, né? Que você pode aperfeiçoar, né? Isso, aperfeiçoa, desenvolve. Mas é óbvio, existe uma categoria de dons que não está no nosso
controle, né? Então, você citou aí dom de cura. Eu acho que é um clássico. Então, não sou eu que decido quem é a hora que vai ser realizada uma cura, porque esse dom é um dom, não é um dom de caráter permanente, né? É um dom que ele acontece, né? Não é meu dom, né? Não é meu dom, exatamente. Ele acontece, então pode ser que eu esteja orando e Deus queira, naquele momento, se manifestar através de mim para realizar uma cura. Né? Para nós que somos pentecostais, eu acho que um dom que talvez, para mim, é mal compreendido, né? A impressão que eu tenho é que alguns irmãos entendem que esse dom é dele mesmo, que é o dom de línguas. O dom de falar em outras línguas é um dom manifestacional. Sim, exatamente. Então eu também não possuo esse dom e não falo em línguas estranhas quando me convém. Isso é um dom que o Espírito Santo vai me utilizar, vai utilizar em mim, e ele é para uma edificação pessoal, né? Mas é no momento de oração ali que quando Deus quer, não quando eu quero, né? É isso. É conforme ele concedia que falassem. É isso. Então... É de cima para baixo, né? Isso, a ideia de... Até o dom de línguas é um ótimo exemplo, né? Não sou eu que decido... Quando falar. A hora que eu vou falar em línguas. Então, se você conhece alguém que defende isso, né? Que fala em língua a hora que quer... Tem alguma coisa errada aí, né? Com certeza. Então tem que tomar cuidado se essa pessoa não decorou alguns vocábulos e simplesmente está repetindo, né? Porque existe isso também, né? Sim. Tem igrejas tem escola, que ensinam. né? Tem escola as pessoas entram na escola para aprender a falar em língua. Aí tem a hora do culto que o pregador dá o comando. Pronto, agora vamos falar em língua. Aí todo mundo começa a falar em língua. Verdade. Ao comando do pregador, né? E não ao comando do E isso é muito perigoso, né? Porque se a gente não tomar cuidado da fonte que a gente está bebendo, a gente pode correr o risco de querer fazer isso. Você quer receber o batismo no Espírito Santo? Vem aqui, repete esta frase. E a gente dá alguns comandos, a pessoa fica repetindo, daqui a pouco a língua enrola, mas aí não é línguas estranhas, é a língua enrolada, né? Sim. E ela acaba falando alguma coisa por impulso ali, por emoção, e não por uma ação sobrenatural, de fato, né, do Espírito. Então, acho que isso é importante refletir já que a lição traz essa oportunidade para nós, né? Para a gente refletir com a nossa igreja mesmo, né? Exatamente. Você falou de algo e eu lembrei de uma experiência que eu tive, né? Uma vez uma pessoa me disse, eu tenho um método para que as pessoas falem em língua estranha. Infalível. Aí eu, tá bom, qual que é o método? Não, é o seguinte, é só você escolhe uma glorificação e repete. E aí vai nessa glorificação, vai repetindo. Sim. Você vai ver que em algum momento a língua vai enrolar e tal. Aí a gente fica meio desconfiado. Né? Acho que não parece bíblico, né? Não é bem isso que o Novo Testamento diz, né? Não é bem isso que a Bíblia diz, mas... Não, é verdade. Mas é muito comum, né? É mais comum do que a gente imagina. Né? Do que a gente imagina. Talvez aproveitando aqui, pastor Mateus, eu acho que uma questão que seria importante de a gente colocar também, você até comentou, né, sobre ninguém ter todos os dons. Exatamente porque nós dependemos uns dos outros, né? Essa é a beleza do corpo de Jesus, né? Todos os membros têm a sua função e todos são importantes no corpo de Jesus Cristo, né? Então, independente do dom que a pessoa possua, eu acho que valeria a pena a gente comentar essa ideia de que ninguém tem que se sentir menosprezado ou menos amado por Deus por não ter determinado dom. Verdade. Né? Porque é o Espírito que distribui, então ele vai distribuir conforme ele deseja. Né? Então, eu não terei todos os dons que eu quero, eu vou ter o dom que Deus quer que eu tenha. E eu não ficarei sem nenhum dom, eu terei um dom, porque todo cristão tem um dom. Pelo menos um, né? Pelo menos um dom tem. Pode ser que não seja o que eu quero, mas é o que Deus quer. E como dom, você mesmo disse, tem a ver com presente recebido pela graça, então eu não recebi por mérito, não é porque eu fiz por merecer que eu tenho aquele dom e o outro não tem. Eu acho que isso é importante também, porque senão... Eu acho que a gente precisa fazer esse equilíbrio entre liberdade e soberania, né? Nós somos livres para pedir qualquer dom, inclusive sobrenaturais, para que Deus nos use. Talvez nós tenhamos o desejo de ser usado, eu tenho o desejo de ser usado para curar alguém. Você pode pedir isso para Deus, mas o Espírito ele é soberano para atender ou não. Porque ele conhece o nosso coração, né? E ele conhece a necessidade, né? Então, se a gente quiser o dom de curar apenas para ter o prazer de curar e dizer, olha, eu fui usado para curar, será que essa é a motivação correta para nós buscarmos um dom espiritual? Então, a nossa motivação, acima de tudo, deve ser um instrumento para glorificar a Deus, né? Para levar a cura, mas para a glória de Deus, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? Deus é soberano e ele não vai atender todos os pedidos que nós fizermos a ele. E Paulo, quando ele diz assim, olha, busquem
com zelo os melhores dons, ele está falando justamente pensando na necessidade que está latente ali, né? A gente precisa ter uma compreensão correta de qual é a necessidade para saber qual é o melhor dom. E é claro, Deus tem alegria em conceder, né? O Pai, diz a Bíblia, né? Quem é que pedindo, né? Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que os pedirem, né? Então Deus tem prazer em atender os seus filhos. Mas nós precisamos ter uma compreensão correta de qual é o campo de atuação que nós estamos inseridos, qual é a necessidade, qual é o melhor dom para aquela ocasião. E eu tenho certeza que se nós buscarmos com fé, Deus vai nos atender. Se a motivação do nosso coração for a glória dele, né? Se nós realmente tivermos... João diz que Deus atende, né? Nós estamos certos, né? Que Deus atende toda oração que é feita segundo a sua vontade. Então, se a gente orar segundo a vontade de Deus, Deus vai conceder, sim. Acho que sobre isso ainda Jesus fala assim, olha, se vocês me pedirem, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês podem me pedir qualquer coisa que eu farei, né? Para a glória do Pai. Então, isso será concedido, né? Mas eu acho que é nessa linha mesmo, né? Com a compreensão correta, né? Legal. Bom, é isso. A gente está chegando aqui ao final dessa primeira parte da lição, analisando o Novo Testamento. É uma lição bíblica que tem como base a teologia do Novo Testamento. Né? E a gente tem feito um exercício aqui em cada lição bíblica de conferir esse tema no Antigo Testamento. Então, a quinta questão é exatamente sobre isso. Né? A quinta questão... Ela está tentando fazer esse exercício de olhar para o Antigo Testamento para perceber como era a atuação do Espírito no Antigo Testamento e verificar se alguma questão mudou a partir do Novo Testamento. Então, questão 5 diz assim, em que consistia a ação do Espírito Santo na Antiga Aliança? A que se referia a promessa do derramamento do Espírito predito no Antigo Testamento? Sim, a gente comentou alguma coisa já, né? Mas é importante a gente lembrar que a atividade do Espírito, ela não é privilégio do Novo Testamento. Né? O Espírito Santo sempre atuou no Antigo Testamento. Aliás, antes mesmo, né, de haver um povo, o Espírito Santo é Deus. Né? Ele é a terceira pessoa da Trindade, não é a terceira por ser menor. Né? Ele é Deus como Jesus e como Pai em igual força, em igual poder, né? Igual soberania, eternidade, enfim, ele está desde a eternidade. Né? O Espírito Santo não é um ser criado, não é uma energia cósmica, né? Ele é criador, né? Ele está presente na criação. Nos primeiros versos da Bíblia, né? Em Gênesis 1:2, ele está ali atuando. Né? A terra era sem forma vazia e o Espírito de Deus pairava, né, sobre as águas. Mas a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele tinha propósitos específicos, como... Por exemplo, a capacitação mesmo. Na verdade é esse, né? Ele agia para capacitar. A gente tem pelo menos 3 ofícios que também identificavam o Cristo, né? Que era sacerdote, profeta e reis. Todos estes recebiam o Espírito Santo, mas também não era permanente, né? Se um deles cometesse algum deslize, poderia perder a presença, né, do Espírito Santo de Deus. Mas tinha alguns outros, como alguns votos, né, que eram concedidos, alguns ofícios mesmo, né, no Antigo Testamento. Os juízes também tinham, né? E eles recebiam o Espírito Santo de Deus, mas era sempre para uma finalidade de capacitação, né? Ou para uma liderança, para um ofício ali. E aí era a representação do óleo, né? A unção do óleo, representando o ministério do Espírito Santo ali. Mas ele sempre atuou, né? Agora, sobre o derramamento, há uma promessa no Antigo Testamento, especialmente os profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento, eles vão prometer, né? Uma efusão, um derramamento abundante do Espírito Santo de Deus, comparado aí com a água, né? Com essa água abundante que viria. E Jesus disse isso, né? Se você crê em mim, né? Como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí tem uma nota de rodapé ali entre parênteses, né? Que o autor disse que aquilo ele dizia sobre o Espírito Santo. Seria dado. Seria dado, que ainda não tinha sido dado, porque ele ainda não havia sido assunto aos céus, né? Mas quando Jesus subiu aos céus, ele derramou o Espírito Santo prometido conforme as Escrituras do Antigo Testamento, né? Que é essa habitação permanente agora na vida do cristão. Hoje o cristão só perde o Espírito Santo de Deus se ele se apostatar, né? Se ele abandonar a fé, né? Se ele negar Jesus. Mas nós temos agora o privilégio de, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, termos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E isso é interessante, né? Porque os sacerdotes eram uma classe no Antigo Testamento. Agora os sacerdotes, a igreja de Jesus é sacerdotal, né? Todo crente é um sacerdote, porque todo crente tem o Espírito de Deus e tem a missão que o sacerdote tinha, né? Que é levar a mensagem da cruz, né? No texto lá de Pedro
o privilégio que nós temos é anunciar, né, as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, que Deus nos use mesmo, né, para entendermos isso. Mas o batismo do Espírito Santo, por exemplo, está ligado a essa promessa da vinda do Espírito, né, que viria para habitar permanentemente na vida dos cristãos. Então, todo crente tem a presença do Espírito Santo de Deus e todo crente tem a capacitação do Espírito Santo de Deus para proclamar a mensagem do Evangelho, né? Amém, graças a Deus. Uma verdade extraordinária essa. Sim. Então, no Antigo Testamento, olha o que foi dito aqui. No Antigo Testamento, a gente tinha um Espírito vindo sobre algumas classes de pessoas. E nem era uma habitação permanente. Olha como que as coisas mudam com a vinda do outro Consolador, né? Com a vinda do Espírito Santo, com o derramamento dele. Agora nós temos o privilégio de ter o Espírito morando em nós, né? Vivendo em nós de maneira constante e permanente. Então realmente é extraordinário. E a gente vive nesse lado de cá, do derramamento do Espírito. Verdade. É uma igreja que tem esse privilégio de viver na era do Espírito, na era em que o Espírito foi derramado e dado para a igreja. Pastor Mateus, caminhando para o final, nós temos aqui uma última questão, que é mais de caráter aplicativo. É como discípulos em missão, exercitemos os dons espirituais. Eu queria que você comentasse essa aplicação e, na sequência, já orasse por nós, né? Orasse por todos aqueles que acompanharam até esse momento esse estudo, para a gente já caminhar aqui para o final da nossa lição bíblica. Amém. Aqui o autor vai comparar essa ação do Espírito em nós como uma armadura que é indispensável para um bom soldado, né? Então, como soldado de Jesus, o que é que nos capacita para a batalha é a ação do Espírito de Deus, né? É a armadura de Deus, né? Ela é dada a nós pelo Espírito de Deus. Parece que Paulo diz isso, fortaleça-se na força do Senhor, né? Então, o Espírito é quem de fato nos dá essa força. Para exercitarmos os dons espirituais, nós precisamos entender isso, que de fato a ação do Espírito Santo na nossa vida é um marco. Por que é um marco? Porque não tinha isso, né? Os primeiros cristãos, né, da antiga aliança, eles tentavam, né, descobrir, né? Ficavam tentando fazer os enigmas ali, comparações, para entender o que iria acontecer, o que é que Deus estava querendo dizer através deles. Mas aquelas mensagens elas só podem ser compreendidas de maneira completa agora, né, na nova aliança. Porque Paulo diz que aquilo que estava oculto foi revelado, né, a nós, foi dado a nós conhecer o mistério de Deus, né? Então nós temos isso, o Espírito Santo nos deu essa graça, mas não apenas para a gente ter esse conhecimento, né, mas para a gente de fato se deixar ser usado mesmo por Deus, né, como um instrumento de Deus, como um servo. Então, para exercitarmos os dons do Espírito, nós precisamos ser humildes, né? Ter humildade, reconhecendo que, de fato, o dom não é dado para nós nos colocarmos em posições de superioridade, né? Mas entender que quanto mais dons, né? Não posso ter todos, mas mais de um eu posso ter, né? Mas quanto mais dons eu tiver, eu preciso entender que mais servo eu preciso ser, né? Mais áreas eu preciso atuar para servir, né? Para servir a igreja de Jesus. Então, que Deus, de fato, nos use, né, irmãos, para servirmos o propósito da graça de Deus. Amém. Através dos dons do Espírito. Então vamos orar nesse sentido, para que Deus nos use. Se tiver alguém que de repente não sabe, ou até se sente menosprezado porque acha que não tem nenhum dom, quero dizer para você que você tem um dom. Se você crê em Jesus, você tem um dom espiritual. E aí pedir a Deus sabedoria para você identificar esse dom, né? A um cristão mais experiente, né? Mas vamos orar nesse sentido. Deus vai te usar com poder e graça, né? Em nome de Jesus, para edificar a igreja, mas também para proclamar o Evangelho de Jesus no mundo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, reunidos, representando a sua igreja, mas a tua igreja, de alguma forma, também está tendo acesso a este conteúdo e a gente ora. Senhor, se houver alguém que ainda não entendeu o seu dom, que o Senhor mostre para esta pessoa que ela é amada de Deus, é um filho, uma filha de Deus e recebeu um dom, um ministério do Espírito Santo de Deus para agir, para servir a igreja, para servir a comunidade, mas também para proclamar o Evangelho de Jesus ao mundo. Use esta pessoa, Senhor, use a tua igreja, os discípulos, dê-nos humildade, que de fato compreendamos, reconheçamos que os dons são presentes do Senhor, que nós não merecemos, mas que foram dados pelo seu amor para cumprirmos o propósito de Deus. Use a gente, Senhor, para levar esta mensagem gloriosa, a mensagem da cruz para a tua glória, e sejamos consoladores
assim como o Senhor é o nosso Consolador, que o Senhor nos use para consolar aqueles que estão abatidos, feridos neste momento, para a Tua glória, Senhor. Reveste a Sua igreja com os dons do Teu Espírito, capacita-nos com o Teu poder para levarmos a mensagem da cruz, para a libertação dos perdidos em nosso contexto, para a glória de Deus. Amém, amém. E amém. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Obrigado a você que acompanhou até aqui essa escola bíblica especial em que falamos sobre o Espírito Santo, o outro Consolador que foi enviado pelo Senhor Jesus para a igreja, o Deus que vive em nós e que nos habilita para o cumprimento da missão. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, em que nós estaremos falando aqui da última lição dessa série, que tem como título Os Últimos Dias. Acho que no final de semana vocês estarão nas igrejas estudando essa lição de número 12, que tem estudos abençoados e produtivos também para a glória de Deus. Um grande abraço a todos.